Olá, minha gente, tudo bem? Eu convido vocês para me acompanharem na aula de hoje. A pintura será em uma toalhinha para menino. Então, sem conversas, vamos direto para a aula. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos já iniciar, tá? Essa toalhinha para menino, colocando aqui no meu pratinho um pouquinho de clareador, tá? Diluente. Eu quis colocar assim porque eu vou fazer primeiro um fundo na cor verde, nos tons de verde. Vou utilizar o pincel de número 6 da 815 da Tigre e vou usar o 0 Pituá da Kondo 462 é a referência. Vou usar esses dois porque para espalharem são os melhores, tá? Gente, como eu estou fazendo aqui em toalhinha, tá? Ele exige um pouquinho de uma tinta mais diluída. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu passo aqui o clareador nos cantinhos onde eu quero colocar a minha cor, né? Que é o verde, eu estou usando aqui o verde kiwi. Bato aqui tirando o excesso, pode fazer também com o verde folha. E eu quero fazer, gente, um fundo mais claro. Então, eu faço pequenas batidinhas aqui e ao mesmo tempo vou puxando esse verde para cima das folhas, não tem problema. É isso mesmo que eu quero. Então eu vou tirando o excesso, aqui no meu pratinho e ao mesmo tempo eu vou puxando para a região que eu quero espalhar esse fundo. Primeiro eu inicio com esse pincel porque ele é mais fácil para fazer esse movimento circular. Vou seguindo aqui, tá? Até onde eu quero que o desenho, que a minha tinta, né, chegue no desenho. Então, na medida que você vai fazendo o fundo da toalhinha, vai olhando para ver se é necessário expandir um pouco mais, sempre mais escurinho perto do desenho e mais clarinho, sempre mais clarinho nas pontas, tá? Você vai finalizando assim, olha. Ele vai ficando mais clarinho. Vou seguir aqui na parte de dentro das folhas, eu vou fazer batidinhas. Por que estou fazendo essas batidas? Porque se eu arrastar o meu pincel, eu vou manchar o carbono na toalha. O carbono tá bem novo, essa parte dele, então ele vai soltando. Assim que ele é umidificado, né, que ele fica úmido por causa da tinta, ele solta e aí pode vir a manchar, eu não quero. Então eu faço batidinhas mesmo. Não tem problema pegar em cima das folhinhas. Vou pegando aqui mais clareador. Sempre gosto de colocar no pratinho e vou pegando aos poucos. Então, vocês podem fazer da mesma forma. Aqui eu faço um movimento circular para poder misturar um pouco melhor. Na hora de você aplicar a tinta, coloque o mínimo de tinta, tire o excesso, tá, gente? No final, vocês vão ver aqui o resultado, como vai ser, como vai ficar e vão entender melhor. Mas só seguir aqui, não tem dúvida, tá? É bem tranquilo. Essa plaquinha é uma plaquinha de madeira que tá aqui para decorar a outra parte da toalha, para não ficar uma toalha simples só com o elefantinho, que por si só já é muito lindinho, tá? Com essa mamadeira, né? O elefantinho baby. Para menino, que tô fazendo aqui para menino, mas você pode mudar as cores, colocar lacinho ao invés da coroa. Para menina, colocar tons de rosa. Então a minha toalha é uma toalha cor creme. E vou fazer tudo com detalhes para menino.
Aqui dentro da plaquinha pode colocar o nome da criança, tá? Então aqui eu vou fazer desse lado da mesma forma. Gente, para fazermos o chão eu vou usar 3 cores, tá? Esse chãozinho eu quero fazer ele só nos tons de verde. Para isso eu vou pegar aqui, olha, sem pegar o clareador, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui de marfim, utilizando o pincel da Condor 4620, bem abaixo da mamadeira, bem aqui abaixo do elefantezinho, eu vou fazendo isso aqui, olha. Pego a minha tinta, pode pegar diretamente e já aplicar ela bem próximo do desenho, espalhando assim, nesse movimento, gente, que eu faço assim, levemente, para a esquerda e para a direita. Deixa eu secar um pouquinho aqui meu pincel. Aliás, eu vou umedecer para secar. Depois que o meu pincel já está bem úmido, gente, e bem seco, assim, eu umedeci na água e sequei ele aqui no meu paninho, tá? Não pode deixar o seu pincel carregado com água de forma nenhuma. É só para maciar as cerdas. Eu pego um pouquinho aqui de marfim e já espalho. Gente, como aqui o barrado é todo inteiriço, eu quero fazer esse chão um pouco mais avançado, tá? Então eu trago esse chão aqui para esse lado também. Espalhe essa tinta com cuidado apenas para não ultrapassar os riscos, tá? Aqui eu aproximo. Outro pincel também que vai me auxiliar nesse projeto é utilizando outro pincel para me auxiliar, é o 815 número 6. Ele vai chegar bem aqui nos cantinhos, deixando a minha tinta mais próxima do desenho. Eu vou aproveitando aqui, onde o outro pincel não deixou a tinta, não conseguiu alcançar, eu vou fazendo com esse. Depois de bem espalhado, eu vou pegar aqui meu verde kiwi. Primeiro eu começo passando bem pertinho do risco, só passo a tinta. Agora sim, eu espalho com ela com o pincel de lado. Vou pegando a tinta e passando o mais próximo do desenho possível. E sempre puxando com o pincel de lado. Por que eu tô falando puxar com o pincel de lado? Prestem atenção agora, pessoal, olhem só. Quando você faz assim com o pincel e traz assim, passou a tinta, puxou de lado, quando a tinta secar vai ter aquela suavidade do chão, tá? Então, esse é o movimento correto. Se você faz assim, coloca a tinta e puxa ela para esse sentido, para baixo e para cima, ao secar vai dar aquela impressão de chão irregular, não é assim que faz chão. Ele é sempre nesse movimento, sempre, porque depois de seco, visualmente vai estar correto. Vou passando ainda o verde. Onde eu quero escurecer, escureço mais, deixo o outro lado um pouco mais claro. É um chãozinho bem leve, bem suave. Reparem que não tem cores fortes ainda. Só vou escurecer um pouquinho daqui a pouco, abaixo do desenho, em algumas partes específicas, tá? Com o nosso verde grama. Um pouquinho aqui na pontinha do pincel, já aplico abaixo do desenho e já puxo de novo. Aplico abaixo do desenho e puxo essa tinta. É uma sombra um pouco mais escura, bem acima daquela primeira sombra que foi feita com verde kiwi. Primeiro usamos o marfim para fazer uma base. Se quiser usar areia também pode, mas ou verde soft, melhor ainda, tá? No lugar do marfim. Aqui eu quero escurecer um pouco mais. Vou pegando assim na pontinha do pincel, pessoal, passando em alguns pontos onde vai ser a grama, para fazer fundo, para fazer graminha. Se quiserem substituir por outro tom de verde mais escuro, pode também, verde oliva, por exemplo.
Prontinho aqui nosso chão. Depois, no finalzinho, a gente vai finalizar todo ele. Para as folhinhas é bem simples. Eu pego aqui o meu próprio verde kiwi. Pode ser verde folha se você não tiver o kiwi. Gente, pega um pincel pequeno aqui, olha, 421 da Condor número 2. Pode ser o 0 também. Só preenche, ó, pega a tinta e passa sobre a folhinha. Você só vai preencher. Vou fazer algumas aqui para vocês verem como eu faço, para não ficar muito longo o vídeo. Em algumas partes do vídeo eu vou acelerar, tá? Para vocês verem como que eu estou fazendo, só seguir, tá? Aqui eu estou instruindo vocês a primeira parte. Quando eu fizer as outras folhinhas aqui, eu vou estar acelerando um pouquinho e no decorrer do vídeo também. Até agora eu só estou passando o verde kiwi. Agora, com o verde grama e o pincel para contorno da Tigre 440, traço 2/0. Na parte do galho aqui, eu já puxo o galinho e passo para o meio da folha. Olha, eu venho até a pontinha da folha e afino essa linha, tá? Somente isso, gente. Olha. Você vai criando galinhos. Deixando sempre a pontinha mais fina. Para o seu risco ficar fino, vai treinando o seu contorno em um tecido separado, como eu sempre ensino. Depois de pronto essa primeira parte, eu vou lavar o pincel. Sequei bem meu pincel com o branco. Eu faço um risco do lado oposto. Se eu fiz o risco mais escuro na outra parte da folha, na parte de cima eu ilumino com o branco. Essas primeiras folhas aqui foram feitas da mesma forma. Somente assim. Agora eu vou finalizando aqui, vocês vão me acompanhando. Depois das folhinhas prontas, gente, com esse verde, eu vou fazer esse ramo, colocando esse verde aqui, olha, para preencher, tá? É um raminho na árvore, como se fosse um trançado. Então, primeiro eu faço a base preenchendo com verde kiwi, que são a mesma cor, tá? Das folhas. Só preencho assim. Com o rústico. Deixa eu limpar o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer aqui a sombra, pegando aqui, ó, por baixo. É só seguir o risco que tá aqui abaixo, tá? No risco do carbono. Vou continuar fazendo assim, dando continuidade mesmo no desenho. Com o pincel de lado, o pincel menor que você tem aí.
Lavo o pincel com a cor palha. Eu faço ao contrário, vai ser luz aqui em cima. Vou pegando assim um lado só de tinta no pincel. Com cuidado, eu passo a tinta e deixo. Então, eu coloquei luz e sombra. Lavo o pincel de novo. E misturo um pouquinho entre as cores, tá? Com o meu pincel para contorno e a cor rústica, que é essa cor mais escura, eu faço alguns contornos, só para completar. Ainda com esse rústico, eu vou completando e passando um pouquinho por cima esses galhos, tá? Que estão aqui sobre as folhas, todos os raminhos aqui. Eu vou pegar alguns e vou aproximando assim por cima do verde. Porque eu quero escurecer um pouquinho mais. Eu posso ir criando assim, olha. Para fazer a placa, gente, a base será a cor palha. Vou preencher com palha. Tô usando aqui o pincel de número 6. Gente, todas as cores que eu falar aqui para vocês, eu vou deixar na descrição, ou seja, tudo abaixo do vídeo aqui, é só você, depois de assistir o vídeo, aliás, antes, né, de assistir o vídeo, para preparar seus materiais, suas tintas, leiam ali o que eu descrevi, tá? A sugestão de cores. Porém, gente, vocês podem não ter as cores que eu estou citando aqui. Então, coloque uma tinta perto, tá? A cor próxima. Procura também no Google, falando a respeito de cores, qual a mistura de tinta que chega ao tom tal. Então, você coloca lá o nome da cor que você quer chegar ao tom que você não tem aí, tá? Porque aí você fazendo essa comparação, você pode também substituir, não precisa de ser exatamente, pode ser a mais parecida. Depois que eu preenchi tudo com palha, que pode ser o areia, pode ser o marfim, tá bom? Eu vou pegar aqui essa cor que é o marrom café ou chocolate, mas esse é o marrom café. Eu faço aqui, olha, abaixo dessa linha, vou fazer sombra, tá, gente? Agora eu vou fazer um risco assim, com a ponta mesmo do pincel, com a tinta. Eu vou fazendo também um contorno, mas esse contorno não é qualquer contorno não. Olhem só o que eu faço, gente, observe. Peguei minha tinta, aproximei esse cantinho lá, olha, do risco, certo? Eu pego o pincel de lado, olha que legal, eu já puxo o formato da plaquinha,
Vocês estão vendo que aqui existem uns riscos, que no risco também que eu vou deixar para vocês no meu Instagram Maravilha de Baby, vocês vão ver. Vai estar riscado no seu tecido, né? Então, você vai apenas fazer o quê? Fazendo um contorno e puxando com o pincel já de lado, porque você já vai esfumando, já vai ao mesmo tempo misturando as cores e fazendo efeito madeira, que é muito legal. Eu vou fazer desse lado. Como eu quero deixar os contornos mais escuros, então eu aproximo a tinta, a ponta do pincel que tá com a tinta, pro contorno, tá bem? Aqui eu não peguei mais tinta, só tá sujinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como aqui é bem pequeno, eu preciso de deixar só a sujeira da minha tinta para fazer um esfumado, tá? Uma sombra aqui. Aí eu já sigo aqui, olha. Aproveitando. Puxando, tá bom? Mas eu vou escurecer mais. Vou até trocar de pincel, pegar o menor. Peguei um pouquinho de tinta de um lado só do pincel. Vou aqui chegar ao local mais difícil, ou seja, menor. Por isso eu troquei de pincel. Com o pincel de lado, eu vou já puxando, olha. Acabou a minha tinta, eu volto e pego mais. Aí, antes de eu continuar ali, eu vou passar no cantinho externo, que tá lá do lado de fora. Vou fazendo esse contorno. Se você não der conta de fazer esse contorno aqui, pode pegar aquele pincel fininho, filete, tá? Esse aqui, ó, pode fazer com ele. Eu acho até mais fácil com esse aqui que eu estou agora. Que você só apenas coloca a tinta e já vai aqui. Só fazer isso aqui com o pincel, arredondar no formato e a tinta já vai ficar lá. Fica já na posição. Limpo esse excesso, né, para tirar o excesso de tinta e puxo um pouco essa tinta. Agora eu vou continuar o outro risco. Peguei tinta só de um lado do pincel, esse lado com a tinta fica para cima. Eu vou encostar no meu desenho e vou descendo o meu pincel, a tinta vai ficando lá. Essa aqui é uma das grandes dúvidas, como contornar, deixar a tinta no risco sem borrar, entendeu? É assim. Agora, com essa tinta, com esse pincel de lado, eu vou fazendo a mesma coisa, olha. Que eu fiz aqui, tá? Só que aqui eu fiz com o pincel maior. Então, você vai fazendo isso aqui, dando aquele efeito de madeira, aleatório, não precisa de você fazer riscos iguais, tá bom? Vamos agora contornar em cima. Da mesma forma, tinta para cima. Pego mais um pouquinho. Que eu posso acertar, tá, gente? Pronto. Depois que eu fiz dessa forma, eu vou escurecer um pouquinho ao redor dessa cordinha, né? Que está aqui segurando a plaquinha na árvore. Gente, esses motivos assim, babies, bem infantilzinho mesmo, são lindos para fazer para enxoval de recém-nascido. Pode fazer para menina, colocar com os tons de rosa, tá? E para menino com azul, fica a coisa mais linda. Vou lavar aqui meu pincel. Espalha aqui sem tinta, só passo o pincel para espalhar um pouco mais. Esse efeito fica lindo, né, gente? Olha, maravilhoso. Com esse pincel e essa cor mais escura, antes de colocar essa cor escura que é o rústico, ainda com o marrom café, eu vou fazer um risquinho desse aqui, porque esse lado não dá para eu fazer com aquele pincel. Os risquinhos seguem aqui, é como se fosse continuidade, tá? Só acertando em alguns pontos. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de rústico e vou escurecer alguns locais. Vou tirando o excesso assim, ó.
Pequenos riscos, tá, gente? Bem discreto. Eles não precisam ficar certinhos, eles têm que ficar aleatórios mesmo. Porque madeira é assim, né, pessoal? Tem que fazer esse efeito da madeira. Ela não é certinha. Eu já ensinei aqui no canal também, gente, como fazer pintura de madeira. Tá até um coelhinho. Tem até um desenho de um coelho também que eu ensinei a fazer os pelos dele dentro desse desenho mesmo. Eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Toda vez que eu falo que vou deixar na descrição, tem muita dica legal, muita coisa legal ali, o blog, como empreender juntos. Também por lá eu sempre dou a dica, passo para vocês como empreender, como ganhar dinheiro com artesanato, com cursos, tá? Baratos, também de forma gratuita. Muita coisa legal, vou deixar o blog, tudo, então vocês não deixem de ler não, tá? Leiam, ficam por dentro das novidades. Me sigam lá no Instagram para ficarem também por dentro de tudo, ter todos os riscos das aulas, tá? Aqui do canal. Então eu deixo tudo por lá. E os vídeos que eu sugiro também no final desses vídeos aqui. Aqui eu vou fazer um contorno. Olha que coisa linda. Você pode colocar aqui a hora do banho, pode colocar, se você estiver fazendo isso aqui em uma toalha fralda, tá, gente? Isso aqui é só uma sugestão na toalhinha, mas aqui como está justamente na toalhinha, é só colocar o nome do bebê aqui. Então fica maravilhosa, bem personalizada. Essa cordinha, nós vamos colocar ela aqui com um tom de marrom café. Eu vou preencher fazendo a base. Preencher fazendo a base é só pintar dentro do risco. Agora eu vou colocar luz usando o palha. Na ponta do meu pincel, para cima. Vou lavar o meu pincel, secar bastante. Com esse pincel para contorno rústico, eu faço os detalhes da parte de sombra. Você pode substituir pelo marrom. Agora eu vou fazer esse lado também. Nosso elefantinho, gente, vamos então pintar primeiro a parte interna da orelha. Eu pego aqui um pouquinho dessa tinta cor
rostinho de boneca. Se você não tiver, pode ser rosa bebê. E eu vou só esfumar assim, olha, por dentro da orelhinha, tá? Passo aqui com o número 6, o pincel, tá? Espalho deixando mais clarinho nas pontas. Eu quero deixar o rosa, esse rosa rostinho de boneca, um pouquinho mais forte aqui nesse início. Agora eu faço mesmo do outro lado, só nessa parte de baixo, tá? Reparam que aqui é a aba da orelhinha dele, então ali não vai ter não. Pronto, esfumou assim, passou bem de leve, deixou mais clarinho na ponta. Vamos para a próxima etapa. Para a orelha, gente, eu vou usar primeiro para preencher o cinza claro. Eu faço assim, olha, um contorno. Já puxo essa tinta para misturar aqui com o rosinha, tá? Esse cinza claro vai ser a cor de base, porque ainda eu vou colocar um outro cinza para escurecer e depois, né, que no caso será a sombra. E depois ainda eu vou pôr o branco, porque o branco ele vai me fazer aqui a função, né, da luz. Vou lavar o pincel. Agora sim, eu já pego o branco. Eu coloco ele aqui nessa dobrinha da orelha, tá? E já esfumo aqui pra cima do cinza claro. Pego um pouquinho mais e bem aqui no meio, onde tem o encontro do rosa com o cinza, eu vou fazendo assim movimento circular com o meu pincel, depois que eu passo o branco, trazendo mais pra cima do rosa. Agora eu limpo o excesso aqui do meu pincel, tá, de tinta, pego um pouquinho do cinza claro e misturo aqui onde eu passei o branco na parte de cima, tá? Só para misturar aí mesmo. Com o cinza, só cinza, não é nem chumbo não, é só o cinza. Eu vou escurecer aqui, dando, no caso, fazendo sombra. Mas não é muito, eu lavo o pincel, ali o espaço tá bem pequeno, então eu volto com esse pincel menor, só para misturar. Pego um pouco mais aqui, só para fazer o contorno. Também na parte de baixo. Lavo o pincel, um pouquinho aqui de branco, onde eu vou fazer só um brilho aqui, ó, uma luz. Aí aqui, gente, eu vou esfumar. Lavo o pincel, um pouquinho de branco. Pessoal, eu espero que aí na câmera vocês consigam ver direitinho a tonalidade, tá? Que realmente é o cinza que eu estou usando. Pode parecer um tom de violeta, alguma coisa assim, mas é por causa do filtro, mas é cinza, tá? O que eu estou fazendo agora? Só preenchendo. Eu fiz a outra orelha igual a primeira.
Agora eu estou preenchendo toda a base do elefantinho, é o cinza claro. Se você quiser preencher ele todo de branco e colocar o cinza claro como a primeira sombra e o cinza como a segunda, pode também. Eu preferi fazer assim, tá? Vou preencher todo ele. Aqui eu vou deixar só o olhinho de fora. Para eu pintar depois, tá? Que com cuidado eu vou fazendo assim as laterais. Gente, pintar elefantezinho assim é bem tranquilo, tá? É bem fácil. Então, não se preocupem, com esse passo a passo assim bem detalhado, você vai conseguir pintar. Vou pegar agora o meu cinza, vou fazer uma sombra aqui abaixo da coroa. Assim que eu coloco a tinta, eu já espalho ela com o canto do pincel. Que não pode ficar separado, né, a divisória das tintas. Ao redor do olhinho também eu vou fazer um pouquinho de sombra. Ainda não misturo, tá? Aqui, vindo pro nariz, né, pra tromba dele, eu vou fazendo assim, esse movimento de vai e vem assim com o pincel, pra espalhar um pouquinho no centro aqui, tá? Dando profundidade. Só isso. Agora espalhe esse do olhinho aqui também. Dos dois lados. Vou fazer aqui a sombra abaixo aqui, tá? Perto da bochechinha assim, ó. Onde inicia a tromba, um pouquinho aqui. No outro lado do pincel já vou preencher esse lado e fazer também. Tudo aproveitando que eu estou ainda com a mesma tinta, com o mesmo pincel. Se não estiver assim fácil de entender, me falem nos comentários, tá, gente? Eu preciso de saber se tá sendo boas aulas, se estão sendo boas, se estão sendo bem entendidas, tá, pessoal? Isso é muito importante para eu desenvolver aqui uma técnica mais fácil, mais simples para vocês entenderem melhor. Aqui eu estou reforçando o cinza. Se algo aí não ficou claro, pode me falar para que eu faço melhor ainda o conteúdo, tá? De uma forma para atender mesmo a necessidade de vocês. Gente, com o branco, olha só, eu pego aqui um pouco de branco, eu centralizo mais aqui ao meio, na testinha, e vou puxando assim, olha, com o pincel deitado para as laterais. Agora eu vou lavar esse pincel. Depois de limpo, eu seco aqui o pincel e nas beiradas, assim, no encontro das cores, eu vou fazendo um movimento circular, só para o meio ficar mais claro. Agora eu passo assim, dando umas batidinhas, sem expandir muito. Isso. Vamos prosseguindo aqui.
Os dedinhos aqui, a unha, gente, eu vou colocando o branco assim, só preenchendo. Muito simples, tá? Com o pincel de contorno e o cinza. Eu vou fazer esse contorno aqui modelando. Só seguindo o risco aqui, tá? Deixa eu retirar aqui um pouquinho, porque ficou muito grosso, tá? Muita tinta. Eu vou refazer aqui de novo. Agora aqui, gente, no olho eu passei um pouquinho de clareador antes, vou preencher a parte branca. O clareador aqui, tá? Ou diluente, esses são só para deixar minha tinta um pouco melhor na hora de misturar, já que o espaço aqui é tão pequeno. Eu vou fazer esse olho todo com o pincel de contorno mesmo para preencher. Podem seguir o que eu estou fazendo aqui, dessa mesma forma. Se você quer aprender aí a fazer olhinhos de bebês, de boneca, tá? De bichinhos, vocês assistam os vídeos que eu vou deixar aqui logo abaixo na descrição para você aprender a fazer olho de uma forma prática demais, tá, gente? É muito legal, é bem de pertinho, você vai conseguir ver em tamanho maior, é até melhor para aprender, tá? Para você, então, praticar e fazer olhinho, fazer todo tipo de partes do corpinho do bebê. Cabelinhos. Aqui com o rústico, eu vou só preencher aqui a parte do olho. Aqui eu contorno. Tem vídeo aqui no canal ensinando a praticar o contorno, tá? O olhinho dele é pequeno mesmo, de acordo com o risco. Aqui eu tiro o excesso. Deixa eu tirar esse excesso com a ponta da caneta melhor. Essa caneta não tem tinta, tá? Eu utilizo ela para fazer os riscos no tecido. Faz toda a diferença esse pontinho branco para fazer a luz, tá, gente? Aqui com o cinza, deixa eu fazer um contorno aqui. A fraldinha vai ser pintada de branco primeiro.
Deixa o like aí pra mim, gente, por favor, no vídeo. Compartilha também esse vídeo se você está gostando, tá? Compartilha com a amiga artesã, que gosta de pintura ou qualquer artesanato. E principalmente na área infantil, porque muitas pessoas estão procurando aprender a fazer cursos e aqui no YouTube gratuitamente, vocês me ajudando a divulgar o vídeo, vocês me ajudam, né? E o YouTube recomenda para mais pessoas que estão também procurando aprender a pintura em tecido. Olha só, gente, eu passei o branco, agora estou usando azul soft. No elástico aqui, tá? Bonitinho assim. Bem clarinho, bem suave. Para ficar um azul bem clarinho. Se for para menina, coloca de rosa. Lavo o pincel. Vou tirar esse excesso aqui, olha. Mistura aqui um pouquinho. Com o azul celeste, eu vou fazer um contorno fininho aqui em algumas partes. Bem fofo, né, gente? É isso aqui. Essa coroa, gente, a gente vai usar para base amarelo canário. Eu só vou preenchendo aqui com o pincel de número 2. O tamanho do pincel, gente, é de acordo com o tamanho do seu desenho. Se você imprimiu esse risco aqui um pouco maior, então você vai usar, consequentemente, o pincel maior para render o seu serviço. Se você está iniciando e tem um pouco mais de dificuldade, então use sempre pincéis menores para que você consiga mesmo fazer, tá, gente? Isso é muito importante. Estou usando 3 tons aqui, o amarelo canário, o amarelo ouro e o siena natural. Algumas partes aqui, começando aqui pertinho da cabecinha do elefante, eu vou passando o amarelo ouro para fazer a primeira sombra. Em algumas partes aqui também eu destaco com esse amarelo. Lavo o pincel, seco bastante aqui o pincel, tá? Só venho com ele sem tinta e passo aqui no meio. Esse meio eu vou clarear com marfim, mas antes eu vou passar um pouquinho de siena natural, bem próximo de onde eu já passei o amarelo ouro. Então eu espalho um pouco. Na base também, lavo esse pincel de novo, tiro aqui a água dele, né, secando bastante. Pego um pouquinho de marfim, coloco aqui no centro. Vou fazendo batidinhas para ele continuar mais claro aqui no meio, tá? Com o pincel de contorno e o siena natural, eu vou fazer um contorno. Bem fininho aqui, tá?
Com esse pinta bolinhas, tá, gente? Ou com o cabo do pincel mesmo, eu molho aqui na tinta, encosta ali nas pontinhas da coroa, porque eu quero fazer umas bolinhas. Estou usando aqui a pontinha de número 3, que ela é menorzinha. Fica uma graça, tá? E completa assim, deixa um detalhe bem bonito na pintura. Para a madeira, gente, eu vou preencher com azul celeste primeiro. A parte de cima aqui da tampinha da mamadeira, tá? Depois de preenchida, eu venho com um pouquinho de branco. Pronto. Agora, gente, eu venho aqui com cinza, pego um pouquinho de cinza, com o pincel de lado, eu vou só completando aqui, ó. Eu vou puxar esses risquinhos aqui, que é a medida da mamadeira mesmo, né? Vou aproveitar e colocar um pouquinho de clareador. Eu quero trabalhar aqui com clareador para espalhar esse cinza. Um pouquinho no prato. Depois que eu coloquei o clareador ali, eu passo aqui por dentro e já faço esse movimento aqui, tá? Porque realmente eu quero escurecer um pouco aqui. Para eu fazer a transparência, aqui tá um pouquinho sujo de azul, não tem problema. Para eu fazer essa transparência, eu preciso de primeiramente deixar secar, tá? Eu vou fazer esse aqui, vou deixar secar. E esse detalhe que eu estou fazendo agora é para dar um fundo, porque para eu colocar o branco, o fundo tem que estar pronto e já seco. Tem vídeo no canal que eu ensino a fazer a transparência da mamadeira. Aqui eu sigo continuando o contorno. Vou molhando ali no meu clareador e passando na mamadeira. Aí sempre puxando na mesma direção essa tinta. Olhem só como que a tinta mistura bastante quando eu passo o clareador. Por isso que eu falo, gente, o clareador não é em toda a pintura que eu vou usar, só onde é realmente necessário para fazer fundo, né? Às vezes o chão e principalmente algumas partes dos olhos, detalhes menores. Ele vai ficar assim por enquanto. Vou aproveitar que aqui ainda falta a parte de cima, eu vou pegar o meu marfim, um pouquinho de clareador de novo. Eu passo aqui com cuidado, olha, na parte do bico, tá? Preencho com marfim. Vou até trocar de pincel. Esse aqui é um pincel bem macio e mais redondinho, ele espalha melhor que pra mim, tá? Pego um pouquinho agora de amarelo canário e vou passar na parte de baixo aqui e desse lado. Só isso, depois nós vamos colocar brilho nessa mamadeira. Vamos agora fazer os matinhos, gente, as graminhas. Com o pincel bem fininho, você começa da parte de baixo, encosta lá no chãozinho que já está pronto. Você escolhe aí o espaço que você deseja, o local que você deseja. Vou fazendo alguns matinhos assim, ó, tombando eles, tá? Aqui. Eu mesma vou escolhendo aqui o local que eu desejo. Também os maiores, os menores. Se você aperta o pincel, você deixa um contorno grosso. Então você deixa a sua mão livre, bem leve. Você encosta lá e faz só o movimento e deixa.
bem de leve. Eu ensino a fazer, tá? Todo o processo de contorno nas dicas. Tem aqui uma playlist, ou seja, uma lista de vídeos no canal que eu só ensino dicas. E dentre elas tem algumas que eu falo sobre essa questão do contorno e por que que a pessoa que está iniciando não aprende a pintura. Quais são os maiores erros das pessoas, né, que elas cometem quando estão iniciando na pintura. Eu gosto de enfatizar e deixar bem claro para vocês não fazerem, não repetir esses erros, ou se fazem, consertar, né? Não fazerem mais, porque faz uma grande diferença na pintura, tá? Para ela ficar delicada, para ficar com o risco fininho, principalmente os contornos. Toda vez que você usar esse pincel para contornar, ou qualquer outro que você tenha que você faça contorno, você vai ter que ter uma delicadeza na sua mão, uma tinta mais diluída, tá? Ou seja, um pouco mais ralinha, uma mão bem levinha. Aí você consegue fazer exatamente o contorno e os riscos bem lindos. Aqui faz aleatórios mesmo, matinhos assim. Vou pegar um pincel maior. Para espalhar abaixo de cada um deles. Deixa eu ver esse pincel tá cheio de azul. Lavo aqui o meu pincel, seco ele bastante. Agora com ele de lado, eu pego lá, encosto na pontinha mesmo de cada matinho, olha, com a própria tinta que tá acumulada ali no cantinho deles, lá no pezinho, tá? Eu já arrasto pro lado. Se caso que secou, eu pego um pouquinho aqui na lateral do meu pincel e pronto. Volto lá e com cada um, eu não gosto que eles ficam assim parecendo que está sem apoio. Eu gosto de colocar esse apoio para eles, para cada pezinho de grama. Se você tem stencil também, pode usar. Tem vídeo aqui no canal também que eu ensino como utilizar o stencil, tá? No Safari Baby, né? Tem um modelo lá que eu ensino, o macaquinho. Tá muito lindo, muito fofo esse vídeo também. Vou pegar aqui o palha. Não quero branco, eu vou fazer com palha. E um cantinho, um pouquinho de tinta no cantinho do pincel, eu deixo essa tinta lá, que eu quero dar um brilho aqui, fazer um brilho, tá? Um relevo aqui mais claro, olha. Posso fazer aleatórios, tá? Puxo assim de lado, vou espalhando. Dá um toque bem especial na pintura. For para menina, pode fazer florzinhas, tá? Para menino também, você escolhe aí. Porque eu falo assim, gente, porque tem mãezinhas que não gostam, né? Tem mães que preferem que não coloque flores nem tons de rosa para menino. Outras já gostam, então o cliente é que manda, tá? Que escolhe. Esse é para menino mesmo, então eu tô fazendo de acordo com o que a cliente pediu. Então, vou agora com o branco finalizar a mamadeira. Para fazermos agora esse brilho aqui na mamadeira, gente, eu vou fazendo isso aqui, tá? Vou passando a tinta com o pincel assim de leve, vou puxando mesmo. Fazendo o formato dela. Aqui no meio eu vou fazer uma claridade, tá? Eu vou clarear. Eu venho aqui com o pincel para misturar. Agora do outro lado, eu faço esse mesmo processo, olha. Puxo assim um pouquinho só. Eu deixo bem branco para mostrar aqui a transparência mesmo, tá? Ou seja, um brilho, né? Aqui é muito pequeno, então para fazer esses detalhes requer mais de cuidado, mais delicadeza, e nem sempre o espaço nos permite fazer exatamente aquilo que é necessário. Então temos que ir aos poucos para conseguirmos então o efeito. Vou fazendo alguns risquinhos da medida da mamadeira assim, olha. Deixa bem branquinho.
O cinza é para realmente me dar esse fundo, né? Para aparecer o branco, porque se eu passo branco sem fazer o cinza ou o azul, ele não aparece. Somente assim. Quando secar vai dar aquela aparência de um brilho. Com esse pincel menor, eu faço assim, ó. Só desse lado onde bate a luz, no bico da mamadeira. Misturo lá um pouco. Pessoal, então, chegamos ao final de mais uma aulinha. Como eu disse, você vai escolher o nome da criança, tá? Para colocar aqui, ou a frase que você quiser colocar. Fiquem à vontade para usar a criatividade de vocês. Eu amei demais essa toalhinha, tá muito fofa. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários para mim se tiverem dúvidas e sugestões de outros vídeos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.